Olá! O tema do nosso debate de hoje, no Além das Montanhas, é a arquitetura hostil. Esse termo foi usado pela primeira vez em 2014 pelo repórter Ben Quinn, do jornal britânico The Guardian, e foi para uma reportagem sobre o uso de elementos para afastar ou impedir a permanência de pessoas em calçadas, bancos ou outros espaços públicos urbanos. De lá para cá, a conscientização sobre essa prática de exclusão, principalmente da população de rua, levou a movimentos de denúncia e a ação de órgãos públicos. No Brasil, foi promulgada uma lei em janeiro deste ano que proíbe este tipo de intervenção. Aqui no estúdio estão conosco para esse debate a Silvia Couto Monteiro de Moura, ela que é arquiteta e urbanista, pós-graduada em Direito Ambiental e Urbanístico, que trabalha como analista no MPMG, na Coordenadoria Estadual de Habitação e Urbanismo há 13 anos. Ao meu lado está a Egídia Maria de Almeida Aieschi. Ela é pesquisadora, extensionista do programa Polos de Cidadania da UFMG, é também membro do Fórum de População de Rua de BH e do Fórum Nacional de População de Rua. E também o promotor de justiça, Leonardo Castro Maia, ele que é coordenador estadual das promotorias de justiça de habitação e urbanismo no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada pelas presenças de vocês, bem-vindos, à TVMP. A gente vai começar falando sobre a arquitetura hostil, mostrando um pouquinho o que ela é e de onde veio a inspiração para a Lei Padre Júlio. O nome da Lei Padre Júlio Lancelotti é uma referência ao religioso que desde 1986 promove trabalhos sociais na cidade de São Paulo. Coordenador da Pastoral do Povo de Rua, o padre usou uma marreta para remover pedras pontiagudas instaladas sob um viaduto pela Prefeitura da capital paulista. O gesto já foi repetido em outras ocasiões por Padre Júlio, que usa sua página numa rede social para denunciar a arquitetura hostil em outras cidades. Bom, Egídia, o Padre Júlio, ele criou o Observatório da Aporofobia para essas denúncias, É um termo que ele vem ressaltando muito, que significa ódio ou aversão aos pobres. Essa seria a origem da arquitetura hostil? Além da aporofobia, como nós temos discutido, existem diversos elementos que compõem esse conceito, de aversão aos pobres, rejeição aos pobres, e um deles são visões de mundo do ponto de vista socioeconômico, que prefere valorizar o patrimônio para além do ser humano, da dignidade humana. Então, tem interesses patrimonialistas aí, tem uma visão de cidade também, que é uma visão que reforça essa desigualdade que já existe nas nossas cidades. E do ponto de vista ético, existe também a questão que é o chamado patrimonialismo, ou seja, a cidade para quem merece a cidade e não para todos. Então, a aporofobia ela é um conjunto desses elementos que tem natureza jurídica, política, ética, moral, enfim, e que resultam exatamente num contexto de violências e de violações aos direitos dessas pessoas de estarem na cidade, de usufruírem dos bens da cidade. E toda a sociedade perde com isso. Toda a sociedade perde porque são instrumentos de violência, de violações que excluem pessoas, que já vivem uma série de exclusões, e que tornam a cidade em si mais hostil. Sabe? Não é aquela arquitetura apenas que é hostil, a cidade se torna hostil. E cada vez mais as pessoas estão se escondendo dentro de casa e a cidade está ficando cada vez mais um território hostil. Tem um outro elemento que é o econômico, que eu queria ressaltar aqui, que seria a questão da especulação imobiliária, e essa Exato. Ocupação popular, ou por pessoas que vivem nas ruas, afetaria isso? Isso também seria uma raiz desse problema? Sim, é a questão econômica, que privilegia, nessa condição, privilegia as pessoas que têm o seu patrimônio e que devem ser protegidas. Então, o conceito de direito à cidade aí, ele é totalmente desviado, porque o direito à cidade supõe cidades inclusivas, sustentáveis, democráticas, e mais humanas. E nesse conceito patrimonialista e de interesse imobiliário,
exatamente o contrário que existe, que acontece, né? As pessoas que vivem na cidade são excluídas desses direitos, as mais vulnerabilizadas, que são as pessoas em situação de rua, não podem usufruir desses espaços, né? Elas sofrem diversas violências, diversas agressões por esse meio e se tornam cada vez mais solitárias. A solidão da pessoa que vive em situação de rua, eu creio que é um dos maiores sofrimentos que elas enfrentam, além de todas as violências, a solidão de estar em um lugar e não ser reconhecido como pessoa ali, nem pela população em geral, nem pelo poder público, que acaba violando esses direitos por meio de uma arquitetura que é pensada para excluir e não para incluir. Eu queria saber da opinião de você, Silvia, doutor Leonardo, sobre essa arquitetura hostil e a presença delas nas nossas cidades, né, especialmente Belo Horizonte. Como é que estamos em termos da nossa arquitetura na cidade? Silvia. Na verdade, esse termo, né, arquitetura hostil, ele foi fortemente combatido pela nossa classe de arquitetos e urbanistas, porque a gente entende que a arquitetura, a função da arquitetura é o planejamento feito de forma a buscar valores, agregar valores, né? E o planejamento urbano, ele teria, então, o objetivo de criar ambiências, criar cidades, com toda a cidade tem que abrigar todas as atividades da vida urbana, que seja o morar, o dormir, o trabalhar, o lazer. E essas práticas, que na verdade são práticas construtivas e elementos que são colocados para impedir a permanência das pessoas, ela vai completamente contra os ideais, né, do urbanismo e da arquitetura compreendida na forma ideal. E também vai contra a legislação que rege a política urbana, né, que coloca a cidade como um espaço que tem que cumprir uma função social. Uma cidade que seja para todos, que seja inclusiva, né, que atenda às necessidades não só de determinadas classes. Então, o que a gente vê, não só em Belo Horizonte, como nas grandes cidades principalmente, do interior, realmente eu não sei exatamente se já deve ter chegado. São práticas, além dessas mostradas das pedras sobre viadutos, são bancos que impedem que as pessoas se deitem, então eles têm espinhos, colocam pinos, divisórias nos bancos. São práticas até mesmo com vegetação que impeça que as pessoas permaneçam nos lugares. Tem técnicas sutis de não colocar equipamento nenhum e não colocar iluminação em determinadas praças para evitar a ambiência. Então, a gente entende que isso realmente assim, está completamente contrário, né, ao que se busca de uma cidade inclusiva, de uma cidade que promova a dignidade do ser humano. E essa questão da invisibilidade, ela falou exatamente isso, assim, a ideia é tornar a pobreza invisível, né? Afastar essas pessoas do lugar que uma outra classe dita mais privilegiada, ela possa se sentir confortável e esquecer que existe um problema social gravíssimo, né? Então, realmente, assim, a nossa fala não tem como, não consideramos isso como arquitetura e realmente, assim, é uma coisa que é impensado dentro do contexto de tantas lutas, né, que passou a reforma urbana, a legislação urbanística, ela foi resultado de muitas batalhas para se tornar uma cidade mais inclusiva e isso vai completamente contra. Doutor Leonardo, o Ministério Público tem recebido queixas sobre essa prática? Olha, sobre a questão específica com esse nome, arquitetura hostil, essa é uma questão bastante nova, não é? Embora a prática de exclusão ou de intolerância não seja nova. Então, o Ministério Público atua muito com a questão social, a participação social e essa diversidade de pessoas podendo interagir para a política urbana, né? Então, se a gente for pensar nos ambientes, né, ambiências que existem, mas a cidade, ele é um ambiente especialmente feito ou pensado para as pessoas. Ele deve ser uma cidade para as pessoas e para as pessoas dentro de uma visão de diversidade, porque a cidade ela é composta de pessoas diversas, né? A questão da intolerância e de exclusão, que hoje a gente está discutindo aqui, a arquitetura hostil, especialmente com esse foco que foi dado, né, e chamou a atenção, né, a atuação do padre Júlio Lancelotti, que ensejou essa alteração na lei. Se a gente for olhar no direito,
ela já existe desde há muito, né? Então, por exemplo, existe um crime na lei de contravenções penais, uma contravenção penal, uma infração penal, lá de vadiagem, por exemplo. Você ficar numa situação sem trabalho, quando você poderia executar uma atividade, felizmente isso hoje não existe nos tribunais, né? Essa infração ela não é objeto hoje de atuação. Mas ainda está na lei. Está na norma. A gente tinha uma outra infração logo abaixo dela, artigo 59, alguma coisa assim da lei de contravenções penais, tinha a infração, a contravenção penal de mendigar. A mendicância era uma infração. Então, lógico, existe todo um contexto também, né, como falou, de histórico também, social, moral, a questão do trabalho dignifica, né, tudo isso está ali envolvendo a edição dessa norma, da Lei de Contravenções Penais, que já é antiga, já é muitas décadas atrás. Mas a questão da intolerância e da exclusão, ela existe em várias atividades e práticas envolvidas com a cidade. Então, a gente tem também a questão, né, das áreas, dos núcleos urbanos irregulares, que estão fora do planejamento, muitas vezes, fora do serviço de infraestrutura, os parcelamentos. E nós temos o extremo também oposto, que são pessoas que, em razão de querer, o movimento contrário. As pessoas têm recursos e elas querem se isolar dessa cidade diversa, né, e desse convívio. Então, temos o extremo oposto, que são os condomínios de luxo, em que tudo é fechado e ali se vive uma vida à parte da vida da cidade. E às vezes irregular. Condomínios de luxo não significa que eles têm regularidade documental, formal, muitas vezes eles também de forma irregular, né? Em áreas que são áreas rurais, por exemplo, não são áreas próprias para isso, gerando ônus para os municípios. Então, agora, essa prática específica de tornar a cidade inadequada para determinados públicos, ela de fato, ela já é contrária aos princípios e à forma como foi concebida a nossa política urbana na Constituição e no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. É um estatuto que não pensa em pessoas que vão morar na rua, né? Eu queria até passar para a Egídia essa pergunta, que pessoas que perderam suas casas ou contato com suas famílias de origem e que não têm onde ficar, né? Elas deveriam estar em abrigos, que apesar da palavra não abrigam bem essas pessoas, por isso elas vão para a rua. Sim. E agora na rua encontram essa arquitetura hostil, que eu vou manter o nome, Silvia, porque é a nomenclatura dada por enquanto, né, que as expulsa dos locais públicos. Na verdade, a rua é o último lugar que restou para elas. São pessoas que foram realmente, né, retiradas de todo o acesso a todos os direitos, a todas as condições de vida, e só restou para elas a rua. E mesmo na rua, elas não têm o seu lugar garantido, assegurado, né? Quer dizer, a rua não é lugar de viver, tanto que a bandeira dos movimentos sociais que acompanham, que defendem a população em situação de rua é moradia em primeiro lugar. Ou seja, um canto, né, um teto, com acompanhamento em alguns casos, porque são realidades muito distintas, muito heterogêneas, para que a pessoa consiga se organizar e se estruturar de modo a retomar sua vida, retomar o trabalho, um tratamento de saúde, os vínculos familiares e comunitários, retornar à condição de cidadão, né, como nós entendemos. Então, a moradia é estruturante, é uma política estruturante, mas não só ela tem que ser articulada com as outras políticas, ou seja, é o que nós falamos da intersetorialidade das políticas, né? Então, é moradia, é saúde, é trabalho, geração de renda, né? E esse acompanhamento, esse apoio social que essas pessoas demandam, que elas precisam, que a sociedade civil vem construindo com muita luta, com muita dificuldade, porque o poder público ainda prefere o apagamento dessas pessoas, prefere a higienização dessas pessoas por meio de todas as práticas abusivas que forem possíveis de imaginar. Por exemplo, a retirada de pertences, né? A expulsão dos locais, eles são expulsos dos locais, quando não são agredidos por policiais ou mesmo por particulares que entendem que aqueles corpos não têm o direito de estarem ali.
A cidade não pertence a eles, a cidade é para quem, teoricamente, merece ter o direito à cidade, só que a cidade é de todos ou não é. Não é cidade, né? O doutor Leonardo estava falando de leis, né? Essa questão, né, pode não ser uma reação direta aos corpos que estão ali, dessas pessoas que vivem nas ruas, mas é uma reação indireta exatamente para afastar, né, essas colocações desses obstáculos para que elas ocupem calçadas na porta da casa de alguém, ou vivam debaixo de marquises em frente a comércios e outras casas. O que precisa se mudar nessa lei? Então, a lei foi alterada. A lei em questão é o Estatuto da Cidade. Então, a lei que nós chamamos Lei Padre Lancelotti, inclusive, essa lei existe uma disposição na própria norma estabelecendo que ela será assim chamada. Ela alterou o Estatuto da Cidade mediante a inserção de um inciso no artigo 2º, que é um artigo de princípios da política urbana. E esse inciso, ele inclusive não fala arquitetura hostil, mas ele fala técnicas, né, que são hostis. Então, não é arquitetura, mas o instrumento, não é, o mecanismo que é utilizado para, de fato, afastar. Então, nesse dispositivo, ali agora há está preconizado, né, um chamado a fazer o contrário. A cidade deve oferecer conforto, ela deve ser inclusiva, ela deve acolher, exatamente. Sim. Por sinal, essa palavra conforto, ela aparece nesse dispositivo, nesse mesmo artigo 2º, em outras partes, e eu até penso que a lei ela é muito bem-vinda, porque ela reforça, mas ainda que não tivéssemos a lei, e eu acho até que o padre Lancelotti, salvo engano, porque ele viralizou com uma imagem quebrando umas peças embaixo do viaduto, salvo engano, ele fez antes da lei. Né, foi o que mobilizou. E quando ele fez, ele fazia de forma, digamos, lícita, assim, ou conforme o Estatuto da Cidade, porque o Estatuto já preconizava, já dizia que a cidade tem que ser inclusiva, que é para todos, que é um direito, a cidade sustentável é de todos. Ela falava, inclusive, preconizava lá a necessidade de audiências públicas para ouvir todos os segmentos da sociedade para o conforto, né, para oferecer o conforto e empreendimentos que possam causar impactos à cidade. Né? Então, essa norma, fato é que ela foi inserida, né, agora está em vigor, foi promulgada, e ela agora estabelece, digamos, uma atenção especial. Se isso estava, talvez, invisibilizado na prática cotidiana, e ela foca muito o espaço público e a interface com o espaço público e o espaço privado. Então, são aqueles degraus, aquelas dificuldades que são colocadas entre essa passagem do público para o privado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a Lei Padre Júlio Lancelotti. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje trata da arquitetura hostil ou de elementos colocados em espaços públicos para excluir a ocupação, né, das pessoas. Silvia, a gente falando aqui de exclusão e nos referimos mais à população de rua, que é a que se encontra mais vulnerável, né, nesse aspecto dessa hostilidade, mas esse tipo de prática também exclui, como a gente estava falando aqui, idosos, jovens que usam espaço para o lazer, para andar de skate. Como aplicar o contrário do que é a arquitetura hostil nas cidades com a lei agora? Na realidade, assim, as cidades e os espaços físicos, eles nada mais são do que a materialização de uma mentalidade, né? Então, eles por si só, eles não existem sozinhos. Se existem um banco que foram colocadas divisórias para uma pessoa não deitar,
se existem pedras de viadutos, é porque a mentalidade precedeu isso. Então, não tem como falar, uma discussão complexa, porque não tem como ir só na arquitetura ou no desenho urbano, como reflexo que ele é. E, realmente, esse tipo de arquitetura, de urbanismo, eles afastam vários segmentos, afastam o cidadão em geral. Além de impedir um convívio de pessoas de diferentes classes, de diferentes etnias, a diversidade, né, por assim dizer, ela impede grupos específicos, além dos moradores de ruas, que nós já falamos, impede as pessoas com necessidades especiais, as pessoas idosas, as pessoas com qualquer tipo de dificuldade que tenham, que deveriam estar tendo acesso à cidade e está criando espaços inacessíveis, na verdade. Então, boas práticas nesse sentido seria, primeiro, a conscientização, não tem como, a conscientização junto aos poderes públicos da necessidade de se contar com profissionais que atuem nessa área e, principalmente, de ter um olhar para a população em geral, a população de rua, sim, mas também a comunidade que envolve um espaço público. Ao se criar uma praça, ouvir o que se pretende com aquilo, envolver as pessoas faz com que crie um sentimento de pertencimento. E quando você pertence a um lugar, você se sente afeto e você quer cuidar daquele lugar. Então, porque existem problemas outros, que são a questão da violência, que a gente não pode deixar de lado. Existe isso, apesar expulsa a população de rua, não é necessariamente a população violenta, na verdade, pelo contrário, né? Muitas vezes são pessoas que se aproveitam de uma situação, então existem os riscos, essa situação de se você estar em espaços públicos sem segurança, é uma questão que existe, mas acredito que criando esse sentimento de que o espaço público é meu, é seu, é de todos, não é do público no sentido do poder público, né? É nosso. Então, essa apropriação dos espaços, eu acho que faz com que tenha uma visão diferente e que possa ampliar os usos desses espaços, né? E eu acredito que a implementação essa lei, que foi, na verdade, acrescentado um inciso a uma diretriz do Estatuto da Cidade, vem trazer luz para uma questão pontual que está inserida num contexto muito maior, que é o que a gente estava falando, que é exatamente o direito à cidade, né? Então, doutor Leonardo, a gente está falando de uma prática de exclusão que que é completamente contrária ao que hoje a gente busca como sociedade, o que as leis estão prevendo, que é a inclusão cada vez maior de todas as diferenças na nossa sociedade, né? Sim. Então, é uma prática ilegal mesmo, já por conceito. Sim, essa norma, a lei, que foi a nova lei, né, que alterou o Estatuto da Cidade, ele altera uma norma geral federal, porque a gente, em questão de direito urbanístico, todas as esferas, né, de poder, União, estados, municípios, têm competência normativa. Eles podem editar normas. Mas as normas têm que ser conforme uma norma geral federal, que entre nós é o Estatuto da Cidade, por uma disposição constitucional. Então, essa norma, ela é principiológica, né? E princípios já existiam na norma, que já poderíamos extrair da norma que esse tipo de prática exclusiva não é adequada para o nosso planejamento e para implantação da cidade. Uma cidade sustentável, uma cidade como um direito de todos. As coisas são, elas se excluem, né? Agora, lógico, a partir da norma geral federal, eu acredito que estados, municípios vão também editar normas. Nós já temos algumas iniciativas, né, de parlamentares que apresentaram projetos de lei nesse sentido, no âmbito estadual e municipal, não é isso? Silvia mesmo pode falar sobre isso. Tem um projeto de lei de uma deputada estadual que ela replica, de certa forma, o dispositivo da lei Padre Lancelotti e só explicita mais o que seria isso. E os Qual é esse projeto? A deputada, você tem? É da Beatriz Cerqueira. Beatriz Cerqueira. Né? Seria em âmbito estadual, né? E no âmbito municipal
foi dada entrada a um projeto de lei da vereadora Bela Gonçalves. Bela Gonçalves. Só que ele foi suspenso, eu acredito, Exato. porque essas questões urbanas, elas são de competência do executivo. E tem que ser um projeto que mexa em qualquer coisa relacionada à política urbana, tem que passar, a princípio, por procedimentos específicos, como até mesmo participação popular, ou pelo menos tem que ter uma vinculação com as outras políticas públicas que o município esteja realizando. E eu acredito que em Belo Horizonte já esteja tendo esse olhar, a prefeitura especificamente, a parte da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, porque é uma prefeitura bastante atuante. Mas está tendo esses projetos, porque, igual o doutor Leandro falou, essa lei do Padre Lancelotti, ela é uma diretriz dentro de um contexto. E se ela não for pensada e trabalhada individualmente, ela vai se perder um pouco dentro das outras diretrizes, porque as diretrizes do Estatuto da Cidade, de certa forma, já implicavam nisso, em cidades sem esses elementos hostis, mas não era claro. Ele já clareou mais, lançou luz sobre esse tema específico, e agora acho que cabe aos municípios regulamentar, né, para poder colocar assim. Então, vamos falar concretamente. Diretriz, SPA, o que é proibido? Acho que vai ter que fazer uma legislação mais materializada. Não pode colocar pino, não pode, porque senão... Estabelecendo regras, normas. Porque o que a gente tem visto, né, doutor Leonardo? Muitas vezes as diretrizes ficam vagas, ficam assim, fazem leis, planos diretores, leis que regem a política urbana de uma cidade, com diretrizes muito bonitas, mas não se criam instrumentos práticos para que elas sejam atingidas, né? Então, acho que um próximo trabalho, parece que Recife já conseguiu aprovar uma lei, e alguns municípios já estão se mobilizando nesse sentido, e acredito que seja um próximo passo, né, para jogar mais luz sobre o tema. E é bom ouvir a população de rua e todas os movimentos, os conselhos, né, que estão atuando. Também, né? É verdade. O programa Polo Cidadania, que eu estou aqui representando, né, ele tem atuado junto às questões da população em situação de rua há mais de 25 anos. E para vocês terem uma ideia do nível das violências, das violações que essa população tem sofrido, por exemplo, na pandemia, né, que foi uma situação crítica ao limite, né, ao extremo, para essas pessoas que, de repente, ficaram isoladas na rua, todo mundo devia ir para casa e eles não tinham para onde ir, né? Os abrigos são fonte de diversas e inúmeras violências e violações. Num contexto de pandemia, pior mais ainda, complicado né? E a gente tem tentado fazer esse debate com a prefeitura, mas, infelizmente, ela não está aberta para o debate, não dialoga. O comitê que foi criado exatamente para pensar essa política, né, voltada para as pessoas em situação de rua foi desativado em 2020 e não voltou a funcionar. Antes da pandemia, aliás. Não foi em 2020, foi antes da pandemia. Já tentamos de diversas formas pressionar, não retorna. Por quê? É uma política que não quer ouvir a cidade. É uma política que quer ser pensada a partir das suas próprias referências. E aí você falou uma coisa muito interessante. A cidade reflete uma mentalidade a cada tempo. E a cidade, ao mesmo tempo, ela vai se transformando conforme as situações, as relações vão se transformando, as pessoas, a cultura vai se transformando, a cidade também muda. E isso é importante que aconteça, isso é muito rico, que a cidade possa ser criada, reinventada, né, de acordo com seus próprios integrantes, os relacionamentos sociais e tudo isso, essa dinâmica que é muito rica. Hoje, eu vou pegar o conceito de direito à cidade, porque eu acho que ele é muito importante aqui para nós, e a minha memória não está me ajudando muito. Então, o direito à cidade é um direito difuso e coletivo, né? Então, ele não é individual, ele não é individualizável, de natureza indivisível, de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. É o direito de habitar, usar e participar da produção de cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis. O que acontece nessa cidade? Como eu estava falando, os programas que nós temos atuado dentro do Polos, no período pós-pandemia, o Plano Nacional de Combate, né, à Covid estimou um número de pessoas em situação de rua para destinar as vacinas. Só que esse número estava muito aquém do real.
Então, o programa Polo Cidadania criou um projeto chamado Incontáveis para chegar nos dados factíveis, que eram mais do que o dobro de que tinha sido estimado, e aí sim a vacinação foi destinada corretamente para essas pessoas. Ainda assim, a gente não tem, né, os dados exatos para dizer se foram devidamente vacinados como deveriam ter sido, né, protegidos. Tá? Outra questão, não existe um censo, né? O IBGE, ele faz uma análise de todos nós, né, da nossa vida em geral, mas não faz um censo da população em situação de rua, ela não está incluída. Então, quem não mora é como se não existisse, né? Então, essa população sem teto também não está prevista dentro do censo nacional, né? E os censos que são criados esporadicamente dentro de algumas lógicas aí, são censos, infelizmente, orientados segundo uma outra lógica, que é a lógica higienista a lógica higienista, que julga essas pessoas segundo determinadas categorias ou perfis ou como é que nós vamos dizer, imagens sociais que foram construídas de que essas pessoas são todas, né, preguiçosas, não querem trabalhar. Preconceito mesmo. Segundo o preconceito, a intolerância, né? Então, os movimentos sociais, a universidade, os institutos e, gente, a juventude tem apresentado coisas novíssimas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Praça da Estação tinha sido, né, vetada a qualquer movimentação, manifestação, vocês lembram disso? Os jovens fizeram lá a Praia da Estação e foram para lá de biquíni, com guarda-sol, criaram um movimento que atraiu, sabe, a cidade para olhar aquele espaço e falar, uai, esse espaço é nosso, nós podemos estar aqui. E é tão bom estar na rua, é tão bom estar na praça, de noite, de dia, poder usar aquele espaço, estar junto, circulando. O absurdo da proibição de ocupação. Exato. O espaço é nosso, estar na rua é bom. A gente tem que reaprender, recriar, reinventar a cidade a partir dessa nova lógica, que é a lógica inclusiva, que é a lógica sustentável, até porque os governos gastam muito recurso para botar pedra embaixo de viaduto, para botar essas plantas embaixo de viaduto. Por que não redireciona esse recurso para fazer habitação, um programa de habitação para esse público, né? Para colocar, por exemplo, o aluguel social, que é uma reivindicação dos movimentos sociais. Ou seja, o aluguel social, ele não transfere a propriedade para aquela pessoa, porque as pessoas dizem assim, não, mas se você der casa, eles vão vender essa casa, né? Como se isso fosse, assim, o maior dos absurdos e que só eles fizessem isso, mas tudo bem. Então, o aluguel social, ele não trata a moradia como uma mercadoria, mas como um direito, como um serviço público. Então, aquela pessoa vai usufruir daquela moradia enquanto ela precisar e não vai poder transferir para ninguém. Enquanto ela precisar, ela vai usar e, enquanto isso, ela recebe outros tipos de promoção, de políticas, para ela conseguir trabalhar, fazer seu tratamento de saúde, enfim, se restabelecer, readquirir a sua autonomia e retomar a sua vida em novas condições. Em alguns casos, considerando a heterogeneidade, né, elas vão precisar de um acompanhamento multiprofissional, especializado, até que ela consiga realmente se recuperar. E algumas têm transtornos que reduzem muito drasticamente a sua autonomia, como as questões de saúde mental, como outras deficiências, adoecimentos que são provocados pela própria vida na rua. Né? A própria vida na rua, ela vai tirando, né, a capacidade, a vitalidade da pessoa gravemente. Quanto mais tempo ela fica na rua, maior é a sua vulnerabilidade. Né? A Egídia tocou num aspecto, doutor Leonardo, que foi o da pandemia, que causou um aumento visível de população de rua e nos revelou esse problema, esse aspecto da arquitetura hostil, que aumentou, né, com o uso de equipamentos para excluir ou afastar essas pessoas, também durante a pandemia, né? Foi exatamente quando o padre Júlio quebrou com marreta as pedras debaixo do viaduto em São Paulo. Esse aspecto, então, surgiu com a pandemia, mas está aí para a gente solucionar. O Ministério Público pode ser esse espaço para a solução disso? Então, conforme foi mencionado, né, do direito à cidade, o conceito, né, de uma tutela, de um direito coletivo, um direito de todos, né? O Ministério Público, ele é a instituição por vocação constitucional, né, por uma missão que foi atribuída a essa instituição na Constituição, justamente incumbida de fazer a defesa dos interesses sociais
dos interesses individuais indisponíveis, que são aqueles interesses em que o indivíduo não pode deles abrir mão, né? E ali, na Constituição, nós vamos encontrar vários outros elementos que vão fazer vão desenhar o contorno, a feição dessa instituição, que é a defesa do meio ambiente, inclusive urbano, a defesa da ordem urbanística, né, que está prevista. Então, o direito à cidade sustentável, à cidade de todos, é uma atribuição, sem dúvida alguma, do Ministério Público, né? E a pandemia, eu até diria que ela talvez tenha feito em todos nós aflorar um sentimento de exclusão, até mesmo diante da ignorância, da confusão, sem saber como proceder. O próprio poder público, a título de medida sanitária, né, adotou providências e medidas que foram muito excludentes, né? Nós fomos estimulados a ficar longe uns dos outros, a não conviver uns com os outros, uma circunstância da pandemia, mas que o morador de rua, nesse contexto, ele foi dos mais atingidos, ficou mais fragilizado, né? Porque nós não queríamos ter contato, né, com ele. E o morador de rua, ele tem uma saúde fragilizada, né? Porque ele é uma espécie de um nômade, né, moderno, porque ele está sempre ali em movimento, às vezes até com receio de se servir de alguns equipamentos ou soluções que são colocadas para ele, porque eventualmente não servem para ele na prática. A gente fala, morador de rua, às vezes tem um abrigo, mas o abrigo não recebe o animal. O morador, às vezes, tem um animal com ele. Então, ele não vai mais para aquele abrigo, né? Como é que ele vai ficar sem o animal dele? Ele receia também pela própria segurança dele, porque ele está em contato com outras pessoas, né? Então, às vezes, ele prefere ficar na rua, em um determinado local. Então, de fato, esse contexto da pandemia foi, assim, profundamente impactante para toda a sociedade brasileira, mas para as pessoas em situação de rua, em especial, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre a conscientização e a mobilização da sociedade contra essas práticas excludentes. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Chegamos ao último bloco do Além das Montanhas, que hoje fala da arquitetura hostil, de práticas de exclusão das pessoas de espaços públicos. Silvia, a gente estava falando no bloco passado sobre o que a pandemia trouxe nesse aspecto, né, da exclusão e como que isso ainda resta em algumas cidades, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos o caso de parques fechados, espaços públicos fechados que eram muito frequentados e que permaneceram fechados, né? Para o ordenamento das cidades, muitas vezes se usa essa exclusão, né? E que vai de encontro ao que a legislação prevê, que é exatamente o contrário, que é a inclusão. Foi o que a gente estava comentando, que se no momento houve fechamento de espaços para evitar aglomerações, essa situação perpetuou por muito mais tempo e passado já as medidas de isolamento social, alguns espaços como o Parque Municipal, ele manteve fechado por muito tempo, com acesso restrito, que tinha que ser feito um cadastro por internet, dificultando o acesso, né? Como um morador de rua ia ter acesso a esse tipo de equipamento para poder fazer esse cadastro. Teve o mirante do Mangabeiras, ficou fechado por um tempo também. Ou seja, assim, pegou-se um gancho, né, uma situação específica e prolongou. E até voltando a uma coisa, quando eu falei do espaço físico ser o reflexo da mentalidade, eu queria fazer só uma ressalva, que é o reflexo da mentalidade que tem poder, porque quem pode tomar as decisões. E, de certa forma, da sociedade que não tem esse poder, porque fica quieta, né? Não se manifesta. Então, tem exemplos de pessoas que tomaram os espaços públicos, né, num bom sentido, para poder usufruir desses espaços
E essa conscientização de que a cidade é para todos é fundamental. E a apropriação de práticas indevidas pelo poder público acontece não só como esse caso da pandemia que se prolongou, como casos de usar elementos que foram criados com um objetivo. Por exemplo, os bancos de pontos de ônibus, eles são ondulados. Por quê? Para as pessoas terem, cada uma sentar no seu lugar, evitar até mesmo questão de assédio sexual, evitar que alguma pessoa mais folgada deite num banco enquanto outros fiquem em pé. Pegaram esse mobiliário, que tinha uma função específica, e levaram para a praça. Os bancos ondulados, que fazem parte de um design para ser usado em obras, em situações particulares, muitas praças adotaram nesse sentido. Então, eu fugi um pouquinho do tema da pandemia, mas é porque eu lembrei assim, de ganchos, né, que uma situação abre precedente, assim, vamos aproveitar isso e replicar. E voltando assim, à necessidade da população estar atenta mesmo, né, de assumir seu papel enquanto cidadão, de reivindicar esses espaços e de ver o que está sendo feito com a sua casa, né, que a cidade é a nossa casa num contexto maior e de todos. Não só nossa, é nosso, né, e quando falo nossa, é de todos mesmo, né. Então... Doutor Leonardo, a gente vê que muitas dessas atitudes são para minimizar o trabalho que o poder público teria para cuidar de um espaço aberto a todo público ou para cuidar da população de rua, que merece uma atenção especial. É o poder público se eximindo da sua obrigação? Olha, eu penso que, de fato, afora o problema que a gente hoje está chamando de arquitetura hostil, que são técnicas, né, para você afastar deliberadamente, porque é importante considerar isso na lei, no inciso que for da cidade, a lei Padre Júlio Lancelotti, ela estabelece um objetivo. Então, há necessidade de se demonstrar ou de se considerar uma finalidade, um fim. Porque uma coisa muito interessante que a Silvia falou aqui, na arquitetura da cidade, até para nossa segurança, eventualmente, segurança não contra crime, mas às vezes até uma segurança contra, por exemplo, prevenção, incêndio, existem elementos que buscam manipular, né, ou nos obrigar ou dirigir determinados comportamentos. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. Isso é uma questão que vai continuar existindo. Quando a gente a porta abre para uma determinada posição, a porta de pânico, por exemplo, de incêndio, os caminhos indicam uma determinada saída. Então, são técnicas e mecanismos que são utilizados pelo planejador, né, por quem planeja um determinado ambiente, para dirigir um determinado comportamento. Né? Uhum. Então, o problema, eu vejo aqui nessa questão da arquitetura hostil, é quando essa manipulação ela é feita com a finalidade de afastar um determinado público. Porque aí, de fato, eu estou violando a ideia de uma cidade para todos. Porque se eu fizer um comportamento para excluir um segmento da sociedade, aí a pessoa em situação de rua, mas também, como diz a própria lei fala idosos, jovens e outros segmentos. Seja lá qual for o segmento, se eu fizer algum determinado comportamento para afastar da cidade um público enquanto eu mantenho os outros, especialmente no espaço público, porque a lei também fala da interação, né, da interface entre o público e o privado. Mas no público, não tenho a menor dúvida, o comportamento ele é inadequado, não é? E aí sim, há uma omissão eventualmente do poder público, mas às vezes não apenas uma omissão, uma comissão, que é uma atuação do poder público positiva, deliberada, que visa afastar aquele segmento. Né? Então, esse grande mérito da lei, né? A lei ela deixou isso claro como um princípio. Então, desde o planejador, né? Daquele que está elaborando a cidade, pensando na cidade, vamos fazer um novo espaço público, fazer uma nova praça, até o executor e aquele que opera esse espaço, que é o dia a dia do espaço, todos eles devem considerar. Quando a gente está numa estação de metrô, eventualmente, a gente tem um vagão, por exemplo, das mulheres. Uhum. Acho que a Silvia... e aí tem uma faixa com uma cor diferente ali no metrô, o vagão é diferente, há uma sinalização, há um comportamento que é para excluir daquele vagão os homens. Mas isso é uma política deliberada que não é exclusiva. Ela exclui pontualmente, mas com uma determinada finalidade. Uhum. Então, eu penso que essa é a grande questão.
que a lei, e o grande desafio para nós, operadores de direito, eu me coloco aqui pensando nos promotores que vão receber as demandas nas promotorias de habitação e urbanismo, eles vão ter que fazer esse crivo, antes deles quem representa, né, quem comunica o fato, mas eles também, e certamente os tribunais farão também. Então, no momento, no futuro, quando a lei começar a ser implementada, eu diria que os municípios podem editar as leis, editarão, porque há essa necessidade de regulamentar, de especificar, mas a lei já é auto-aplicável. Hoje, se o Ministério Público receber, aportar lá na promotoria uma reclamação nesse sentido, o promotor já tem um instrumento para atuar, né? Para submeter esse fato a um julgamento de um tribunal, ou fazer um acordo, uma solução consensual, seja lá qual for o encaminhamento, né? Então, esse é o grande mérito. E aí ele vai ter que investigar esse fim, né? Qual que é o objetivo daquela medida, ela excluir, proteger, né? E ele vai fazer esse juízo. Um trabalho longo a ser percorrido. Sem dúvida alguma. Egídia, o Padre Júlio foi o grande responsável por dar visibilidade a esse tema, né? E tem usado o perfil dele para denunciar, né, essa prática de exclusão. Esse movimento pegou, tem produzido algum resultado, além da lei, né, nova? Eu acho que o Padre Júlio teve uma postura ali que pode até não ter sido calculada por ele, mas a imagem que ele deixou, né, de um homem idoso, né, com uma marreta potente, né, quebrando ou tentando quebrar aquelas pedras, foi muito impactante. Eu acho que teve um efeito muito forte. E o que ele mostrou, a meu ver? Que se de um lado as pessoas não se sensibilizam com os corpos caídos na rua, sabe, isso não é motivo de impacto, pode ser que uma pedra ou que uma marreta sobre essa pedra mostre que é possível fazer alguma coisa, que é possível fazer outra cidade, sabe? E que é preciso ter coragem e decisão para fazer isso. Não basta ficar olhando indignado, é preciso um movimento, né? E aí, quando a gente fala em movimentação, mobilização social para a mudança dessas cidades, né? Para que a cidade seja inclusiva, para que a cidade seja um lugar bom de estar, não obstante todas as suas contradições, violência, criminalidade e tudo mais, é possível criar uma cidade inclusiva? É possível combater essa violência da desigualdade social e territorial, né? Nós acreditamos que sim. O programa, vou citar o programa Polo Cidadania como um exemplo, não como uma resposta, mas como um caminho, né? Acredito que a sociedade civil está seguindo, criou o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, ou seja, nós temos o papel, a universidade tem o papel de ouvir, de estar junto e de dialogar e de construir junto com essas pessoas um novo olhar sobre a cidade, né? E novas ações. Não basta olhar, se indignar e não fazer nada. E o que nós pensamos? E eu estava pensando aqui a partir do convite que nos foi feito, né? Houve uma experiência em Belo Horizonte durante a pandemia que foi o Canto da Rua Emergencial. O que o Canto da Rua Emergencial mostrou? Que existe uma metodologia de acolhimento e de respeito com relação a essas pessoas, que é um caminho que precisa ser seguido por todos os atores que se dispuserem a trabalhar ou que tiverem por obrigação funcional que trabalhar com esse público. O Canto da Rua funcionou, atendeu a cerca de 800 pessoas por dia em Belo Horizonte, com todo tipo de atendimento, inclusive aos seus animais. Os animais tinham lá o seu local de acolhimento, de cuidados, né? Eles tinham banho, eles tinham local para guardar seus pertences, eles tinham um lanche, eles tinham atendimento sócio-jurídico, né, da Defensoria, o Ministério Público esteve lá, eles tinham locais para fazer atividades, né? Então, eles se sentiram ali, aqui eu tenho um canto, né? E esse canto, ele está dando frutos, ele já está se transformando em uma política também mais ampliada, que vocês vão conhecer possivelmente futuramente. O que a gente pensa? Precisamos trabalhar essa mentalidade, como você falou, Silvia. Que mentalidade seria essa? Vamos supor os comerciantes. A população aí que se preocupa, mas que não se envolve. O comerciante, ele fica preocupado com aquele indivíduo que está ali sujando o seu estabelecimento, deixando feio, a região está desvalorizando e tal, está afastando seus clientes. Em vez de pressionar pela retirada daquelas pessoas, ele pode pressionar o poder público para que ofereça os direitos daquele cidadão que está ali. É uma outra postura. Como é que ele vai fazer isso? Ele precisa também ser acolhido,
e entrar e participar desses espaços de discussão, seja no Fórum de População de Rua, seja acionando os centros de defesa dos direitos humanos dessa população, o Ministério Público, trazer para pensar juntos isso. Escuta, tem uma outra possibilidade de lidar com isso? Vamos tentar fazer? Vamos criar, por exemplo, uma rede, né, de acolhimento e de proteção para essas pessoas na cidade? É possível? Já foi feito, tem sido feito. De algumas formas, mas sem apoio do poder público muitas vezes. O poder público, quando entra, no caso aqui, ele foi pressionado a entrar, depois foi difícil para sustentar aquele projeto, porque havia, por parte do poder público, uma indefinição se deveria ou se poderia manter aquilo lá. Então, desenvolvimento de redes de proteção, campanhas de trazer, né, de diálogo com essas pessoas que se sentem incomodadas, trazer as suas questões para a esfera pública, para debater, para pensar, juntar com centros de defesa estaduais de população em situação de rua, promover o direito à cidade. Por exemplo, temos visto experiências de quarteirões fechados para a população usar no fim de semana. Isso é uma delícia. Quem não quer, né? Em São Paulo já tem sido feito na Avenida Paulista, em outras cidades tem sido feito. Aqui em Belo Horizonte, nessa Várzea, não, em Belo Horizonte está começando, tem um projeto novo aí que está surgindo, me parece que ali na região da Floresta, o quarteirão vai ser fechado para a população. Então, quanto mais a cidade se abrir para a população, mais as pessoas que vivem na cidade vão poder se sentir acolhidas, respeitadas e dialogar e estar juntas, porque estando separados, um morrendo de medo, o outro morrendo de raiva, e vice-versa, nós não vamos caminhar. Isso que você falou, eu acho que é importante, que é a atitude da pessoa em reação a uma coisa que a desagrada, né? Que seria um morador de rua em frente à minha casa, ou em frente ao meu comércio, ao invés de eu procurar a solução adequada, que é dar o tratamento devido, o respeito devido a essa pessoa, eu vou usar da arquitetura hostil, né? Dos elementos que eu posso colocar ali, um vaso na porta da minha casa para afastar aquela pessoa. Quer dizer, o cidadão tem que ser conscientizado de que a atitude não deve ser essa, deve ser uma busca de inclusão, inclusive. Os arquitetos podem iniciar um movimento nesse sentido, exatamente porque estão afetados, né, com a nomenclatura dada de arquitetura hostil. Eu acredito, sim, que muitas dessas intervenções não passam pelos profissionais de arquitetura. São feitas são decisões políticas que passam por qualquer outra secretaria que não seja especificamente, eu acredito nisso, porque são técnicas muito específicas que são, a maioria, né, são técnicas muito específicas, objetivando essa proteção de uma propriedade ou de um espaço, seja o que for. Eu acredito, dentro do movimento, quando houve a votação da lei, o IAB e o CAU se posicionaram bastante favorável, fizeram manifestos, colocando exatamente isso, da necessidade de uma cidade mais humana, mais social, dentro de toda a ideologia que permeia, né, a nossa vontade de fazer as cidades melhores. Mas existem atitudes menores, por exemplo, o IAB, desde 1993, ele lançou um prêmio que chama de Gentileza Urbana. E nesse prêmio, essa premiação estimula propostas, né, que sejam gentis com a cidade. Então, é bom, como você também falou, de um lado, ver o lado positivo, para a gente também ver, existem práticas que podem ser feitas. Então, ao se estabelecer prêmio, permite que os profissionais façam alguma coisa que vai ser em prol da cidade, não o contrário. Tem vários grupos de arquitetos fazendo trabalhos multidisciplinares em comunidades ou junto à população que não tem acesso a esse tipo de profissional, para poder fazer espaços mais inclusivos que atendam à necessidade das pessoas. Então, muitas vezes, numa comunidade, não é a questão de maquiar um espaço, mas é a questão de revitalizar dentro da vontade das pessoas que convivem naquele espaço. E a questão das políticas de habitação de interesse social, tem uma lei que da arquitetura que promove o acompanhamento de arquitetura social, a lei técnica de arquitetura social, que os arquitetos estão trabalhando em alguns municípios já nesse sentido, de promover habitações de interesse social
porque o problema é amplo, né? Tem a questão específica do mobiliário, mas não dá para falar dele sem ir nessa amplitude da questão. Então, e trabalhando em regularização fundiária, que inclusive é um item que a gente trabalha muito lá no Ministério Público, não no projeto específico, mas convocando que seja feita essa regularização. Então, existem frentes, né, nesse sentido. Mas que o importante é que o olhar seja sempre de inclusão, né? Para a gente vencer esses obstáculos. Exato. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, doutor Leonardo, Silvia, Egídia. Muito obrigada por esse debate. Obrigada, Laura. A você, continue ligado aqui na TV MP, o Além das Montanhas volta em breve. Até.